Olá, eu sou o Frei Jones, esse é o podcast Café Bíblico, que no início de cada semana partilha um café e uma reflexão bíblica, nesta terceira série que estamos concluindo, dedicada aos milagres de Jesus. Depois de meditar 14 milagres feitos por Cristo, chegou a hora de encerrar esta série com esse 15º podcast, meditando agora sobre os discípulos de Jesus que fazem milagres. Durante o seu ministério, Jesus concedeu aos discípulos o poder de realizar curas, exorcismos, milagres, e após a sua ressurreição, os discípulos tiveram esta grande e nobre missão renovada por Cristo. De fato, nos Atos dos Apóstolos, o livro bíblico que trata um pouco do início da comunidade eclesial, nós temos Pedro e Paulo que realizam, cada um deles, 3 milagres. No início, Pedro realiza a cura de um paralítico em Jerusalém, depois outro paralítico em Lida e finalmente reanima uma mulher morta em uma cidadezinha chamada Jafa. Também Paulo realiza estes milagres, começando pela cura de um paralítico em Listra. Em seguida, ele exorciza uma mulher em Filipos para finalmente chegar a dar a vida novamente a um rapaz na cidade de Troade. Além disso, os Atos dos Apóstolos falam que muitas curas, muitos milagres aconteciam por meio dos apóstolos, em nome de Jesus, ou seja, chamando, pedindo, clamando a presença do próprio Cristo. O apóstolo, nesse caso, é só um intermediário para que Cristo realize essa obra na vida das pessoas que eram encontradas pelos apóstolos. E aquilo que eles estão realizando é sempre acompanhado também pela oração. O apóstolo, o discípulo, se abandona confiante em Deus, pedindo por esta cura, este milagre, e aquela pessoa, se possível, faz o mesmo. É neste abandono filial nos braços de Deus que algo extraordinário pode acontecer. Porém, apesar do avanço da medicina, da intensidade da oração, da confiança filial em Deus, nós sabemos que muitas vezes as curas e os milagres não acontecem. E a teologia, refletindo os ensinamentos de Cristo, aborda o tema do Mysterium Doloris, o mistério da dor. Essa dor muito presente na cruz de Cristo, nos sofrimentos, nas limitações, nos desafios, onde nos deparamos com a cruz, nos deparamos com a dor, nos deparamos com a nossa fragilidade humana, a nossa falta de poder para mudar situações que vão além de nós mesmos. Por isso, convido você a acompanhar a leitura do Evangelho segundo Mateus, no qual Nosso Senhor anuncia aos seus discípulos a cruz de cada dia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, negue seus próprios interesses. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. O que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? O que alguém poderá dar em troca da sua vida? Com efeito, o Filho do Homem virá na glória do Pai, com os anjos, e retribuirá a cada um segundo o seu comportamento. Em verdade vos digo que alguns que estão aqui não vão morrer sem ter visto o Filho do Homem vindo no seu reino.
Neste evangelho, Jesus dá algumas dicas aos seus discípulos de como viver este Mysterium Doloris, começando por renunciar a si mesmo, ou seja, deixar de lado os próprios interesses, alargar o horizonte e colocar Jesus em primeiro lugar. Depois, tomar a cruz de cada dia, aceitar que a cruz, os desafios, as dificuldades são um instrumento de salvação, mesmo que seja muito difícil. Significa estar disposto a tudo por causa de Cristo, mesmo que dentro deste tudo haja uma cruz muito pesada a ser carregada. Por fim, estar firme nesta cruz, não se envergonhar dos próprios limites, das próprias privações, dificuldades, frustrações, até quando as tragédias ocorrem, continuar a aceitar, continuar a anunciar Jesus Cristo como único meio de salvação. Jesus, portanto, propõe a cruz e convida os seus discípulos à perseverança, pois é nesse momento de dificuldade que nós realmente compreendemos a profundidade, a base, a importância da nossa fé. Quando as coisas vão bem ou os milagres acontecem, é fácil ser discípulo. Mas quando nos sentimos frustrados, desanimados, deprimidos, é muito mais difícil permanecer em pé, firme nesta cruz. Creio que todos nós conhecemos ou somos pessoas que em alguns momentos da vida desanimamos, desistimos, queremos abandonar esta cruz. E a falta da intervenção divina, ao menos dos nossos critérios, pode levar a esse desânimo, a não querer continuar carregando a cruz de cada dia. Ser cristão não é somente seguir um profeta que fazia milagres, um grande líder, um psicólogo, um político, um ditador, um revolucionário. Ser cristão significa estar envolvido na vida de Cristo, fazer da minha vida um reflexo da vida de Cristo. Por isso que ser cristão não me isenta de provações, de dificuldades, de derrotas em tantas situações cotidianas. Ser cristão é justamente esse caminho para que o meu eu diminua e aquele de Cristo na minha vida possa aparecer cada vez mais, até mesmo quando precisa carregar uma cruz pesada que parece quase que impossível de ser carregada. O ser humano procura sempre preservar e proteger a própria vida. Por isso que a oração confiante pedindo a intervenção divina, pedindo muitas vezes um milagre na nossa vida, é esse anseio para continuar. Preservar é fundamental, mas também viver todas as experiências que a vida nos proporciona é importante. Até mesmo aquelas experiências não tão agradáveis, que nós julgamos negativas, frustrantes, pois tudo isso faz parte do ser humano. Sendo assim, Jesus propõe de viver plenamente, gastar a vida por si, por Deus, pelos demais, pois é quando vivemos todas estas experiências é que a vida adquire um sentido profundo, adquire a sua totalidade. Por isso que eu quis concluir esta série falando do grande milagre que é a vida. Jesus realizou milagres na natureza, milagres nas pessoas, os discípulos puderam continuar esta missão e nós nos encontramos hoje, aqui, agora, vivendo este grande milagre da nossa vida, da nossa existência, da nossa comunhão com Deus. Pois isso é um fato extraordinário, que vai além da ciência, vai além da compreensão. A fé é essa íntima união com Deus, este grande milagre que nos leva à salvação. E aqui pode se encaixar aquela pergunta:
Os discípulos podem fazer milagres? Sim e não. Não porque o milagre vem de Deus, o discípulo é só um instrumento. E sim, quando o discípulo aceita esta comunhão com Deus para viver a vida como um grande milagre, carregando a cruz de cada dia, como nosso Senhor também fez. Nas considerações finais, não somente desse podcast, mas desta série dedicada aos milagres, agradeço a sua atenção, a partilha de um café, da Palavra de Deus, deste momento no qual procuramos entender um pouquinho mais da Palavra de Deus para colocá-la no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Agradeço também a minha amiga que emprestou a sua voz com muita competência para ler os textos bíblicos e espero mais adiante começar uma nova série com outros temas, mas partilhando sempre aquilo que de mais importante temos no nosso cotidiano, que é a vida de Deus na nossa vida. Uma abençoada semana, que Deus te acompanhe, te ilumine e até uma próxima reflexão.